Esse aí é o Alexander, cara. Goleiro do Vasco, emprestado pro Avaí. Irmão, defesa no último minuto. Avaí ganhando. Defesa difícil no último minuto. Mostrei esse vídeo aí, tá? Porque um tempo atrás eu falava, Alexander é melhor do que o House, um grande goleiro que o Vasco tem lá. A galera não entendia. Eu acompanho a base do Vasco, né, cara? Alexander é um excelente goleiro. Uma pena não teve tantas oportunidades, né? Fez uma grande Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019. Nunca teve muitas oportunidades no time principal do Vasco. Agora o Vasco contratou dois grandes goleiros, o Ivan, que no meu entendimento deveria ser o titular, e também o Léo Jardim. Acabou que o Vasco teve que emprestar o Alexander. Boa sorte para o Alexander agora lá no Avaí. Parceiro, assunto Maracanã. O Vasco, a diretoria, né, do Vasco, a diretoria da Vasco SAF, tenta impedir a 7ª renovação de uso do Maracanã para a dupla Fla-Flu. Sétima renovação toda hora, irmão. Que bagunça, cara. Que bagunça esse estado do Rio de Janeiro. Eu posso falar, eu sou carioca, né, irmão? Mas chateado pra caramba com essa política do Rio de Janeiro. Não é só na cidade, não, no estado todo, né, cara? Olha que bagunça, irmão. 7ª renovação para a dupla Fla-Flu. Não seria mais justo chamar o Vasco antes de renovar, né, o uso do Maracanã? Chamar o Vasco. É o seguinte, se vocês três se entenderem, fica com vocês a administração do Maracanã. Vasco, Flamengo e Fluminense. Pronto, cara. Tava resolvido. Ou o governo pega para ele. O governo pega, né, bota de novo lá, Suderge informa, Suderge para administrar. Aí beleza, né? Ou bota na mão de uma empresa, iniciativa privada, né? Lá em Brasília, fui lá no jogo, lá não é público, nem é clube, tá? Lá é empresa. Irmão, sensacional a administração do Mané Garrincha. Outro nível, tá? Um lugar legal pra caramba, pra sentar, pra comer, pra beber. Pô, irmão, legal pra caramba o mercado, montar um mercado do lado do estádio muito bem conservado. Outra parada, não é o Maracanã que toda hora estão destruindo aí não, tá? Seria o mais justo, né, cara? Seria mais justo com a população do estado do Rio de Janeiro, né? Cuidar bem do Maracanã. Vamos ver o que vai sair aí desse governo. Falando em Maracanã, ontem eu trouxe o assunto, né, que era o assunto do dia, sobre reforma de São Januário. Muito vascaíno fala assim, eu quero reforma, né, só para deixar o estádio com melhores acessos e tal, mas eu não quero que o Vasco desista do Maracanã, não. Tá? Questão de reformar São Januário vai deixar o Maracanã de lado. E aí é aquela coisa, né? O que você prefere? Prefere jogar no Maracanã jogos grandes ou prefere que o Vasco reforme e amplie o estádio de São Januário? Isso é uma questão legal. Comenta aqui que eu quero ler a sua opinião. Agora, o assunto do domingo, Andrei, tá? Andrei recusou a proposta do Vasco. Tá? O que acontece? Andrei foi vendido ao Chelsea por 12,5 milhões de euros. Tá? O Chelsea parcelou. Acho que a Europa tem grana, mas é negócio, né? Todo mundo fala, 77 tá parcelando tudo. O Chelsea parcelou. Pagou a metade agora e a outra metade vai pagar em janeiro de 2024. Beleza. Quanto que pagou? Pagou 6,25 milhões de euros para o Vasco. Desse dinheiro, o Vasco teria que repassar 30% para o Andrei. Um valor aí de 1,875, tá? 1,875 milhões de euros para o Andrei. O Vasco não pagou, tá? Não pagou e agora, em cima desse valor, já tem inclusive multa e juros. O valor vai passar a casa de 2 milhões de euros. E é isso que o Vasco precisa pagar para o Andrei, acertar com o Andrei. Seguinte, o Vasco se acertou com o Chelsea topou emprestar o Andrei para o Vasco, e aí faltava ao Vasco se acertar com o jogador. O Vasco foi,
Até o Andrei falou, não, se você primeiro me paga o que vocês estão me devendo, para depois a gente negociar de eu voltar agora por empréstimo. O Vasco falou, então beleza, eu te pago parcelado. Vamos parcelar em 3 vezes, porque o dinheiro do Chelsea eu já gastei, usei para fluxo de caixa. Andrei disse não. Andrei não quer receber essa quantia parcelada. Então, por enquanto, não teve negócio entre Andrei e Vasco. Andrei recusou aí a proposta inicial do Vasco. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos para ver se vai dar certo ou não essa volta do Andrei por empréstimo para o nosso Vasco da Gama. Irmão, comenta também sobre esse assunto aí, né? É uma grana que é do Andrei, né? Vamos ser justos também, né? A grana é dele, né? O Vasco tem que pagar. O Vasco está negociando. Não é que o Vasco não queira pagar. O Vasco está negociando aí valores, inclusive já tem multa em cima desses valores. Irmão, comenta sobre esse assunto, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.